Estamos unidos em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Terça-feira, 20 de janeiro de 2026. Segunda semana do Tempo Comum. Primeira leitura. Leitura do primeiro livro de Samuel 16, 1-13. Naqueles dias, o Senhor disse a Samuel: Até quando ficarás chorando por causa de Saul, se eu mesmo o rejeitei para que não reine mais sobre Israel? Enche o chifre de óleo e vem, para que eu te envie à casa de Jessé de Belém, pois escolhi um rei para mim entre os seus filhos. Samuel ponderou: Como posso ir? Se Saul o souber, vai me matar. O Senhor respondeu: Tomarás contigo uma novilha da manada, e dirás: Vim para oferecer um sacrifício ao Senhor. Convidarás Jessé para o sacrifício. Eu te mostrarei o que deves fazer, e tu ungirás a quem eu te designar. Samuel fez o que o Senhor lhe disse, e foi a Belém. Os anciãos da cidade vieram-lhe ao encontro, e perguntaram: É de paz a tua vinda? Sim, é de paz, respondeu Samuel. Vim para fazer um sacrifício ao Senhor. Purificai-vos e vinde comigo, para que eu ofereça a vítima. Ele purificou então Jessé e seus filhos e convidou-os para o sacrifício. Assim que chegaram, Samuel viu a Eliabe, e disse consigo: Certamente é este o ungido do Senhor. Mas o Senhor disse-lhe: Não olhes para a sua aparência nem para a sua grande estatura, porque eu o rejeitei. Não julgo segundo os critérios do homem, o homem vê as aparências, mas o Senhor olha o coração. Então Jessé chamou Abinadab e apresentou-o a Samuel, que disse: Também não é este que o Senhor escolheu. Jessé trouxe-lhe depois Sama, e Samuel disse: A este tampouco o Senhor escolheu. Jessé fez vir seus 7 filhos à presença de Samuel, mas Samuel disse: O Senhor não escolheu a nenhum deles. E acrescentou: Estão aqui todos os teus filhos. Jessé respondeu: Resta ainda o mais novo, que está apacentando as ovelhas. E Samuel ordenou a Jessé: Manda buscá-lo, pois não nos sentaremos à mesa, enquanto ele não chegar. Jessé mandou buscá-lo. Era ruivo, de belos olhos e de formosa aparência. E o Senhor disse: Levanta-te, unge-o, é este. Samuel tomou o chifre com óleo e ungiu Davi na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. A seguir, Samuel se pôs a caminho e voltou para Ramá. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo 88. Encontrei e escolhi a Davi, meu servidor. Outrora vós falastes em visões a vossos santos: Coloquei uma coroa na cabeça de um herói e do meio deste povo escolhi o meu eleito. Encontrei e escolhi a Davi, meu servidor, e ungi, para ser rei, com meu óleo consagrado. Estará sempre com ele minha mão onipotente, e meu braço poderoso há de ser a sua força. Ele, então, me invocará: Ó Senhor, vós sois meu Pai, sois meu Deus, sois meu rochedo onde encontro a salvação. E por isso farei dele o meu filho primogênito, sobre os reis de toda a terra farei dele o Rei Altíssimo. Encontrei e escolhi a Davi, meu servidor. Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. Que o Pai do Senhor Jesus Cristo vos dê do saber o Espírito, para que conheçais a esperança, reservada para vós como herança. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos 2, 23 e 28. Glória a vós, Senhor. Jesus estava passando por uns campos de trigo, em dia de sábado. Seus discípulos começaram a arrancar espigas, enquanto caminhavam. Então os fariseus disseram a Jesus: Olha, porque eles fazem em dia de sábado o que não é permitido. Jesus lhes disse: Por acaso, nunca lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando passaram necessidade e tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus, no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu os pães oferecidos a Deus, e os deu também aos seus companheiros. No entanto, só aos sacerdotes é permitido comer esses pães. E acrescentou: O sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reflexão. Hoje, a palavra nos conduz a um encontro profundo com o olhar de Deus e com a liberdade que Cristo nos oferece.
Na primeira leitura, vemos Samuel, profeta fiel, enviado para ungir um novo rei após a rejeição de Saul. A rejeição de Saul marca um ponto decisivo na história de Israel e revela uma verdade espiritual profunda: Deus não tolera a desobediência disfarçada de religiosidade. Saul foi escolhido por Deus para ser rei, mas, ao desobedecer à ordem divina de destruir totalmente os amalecitas e seus bens, preferiu seguir sua própria lógica, justificando-se com sacrifícios. Essa atitude demonstra soberba e falta de confiança, pois coloca a vontade humana acima da palavra do Senhor. Samuel declara com firmeza: porque rejeitaste a palavra do Senhor, ele te rejeitou como rei. A rejeição não é um ato arbitrário, mas consequência da infidelidade. Quando o coração se fecha à obediência, perde-se a comunhão com Deus e a missão confiada por Ele. É um alerta para nós: não basta parecer piedoso, é preciso obedecer com humildade e fidelidade. O autor do texto, tradicionalmente, é atribuído à escola deuteronomista. A escola deuteronomista é um grupo de escribas e teólogos do antigo Israel responsável pela redação e organização de parte significativa da história bíblica, especialmente os livros de Deuteronômio, Josué, Juízes, Samuel e Reis. Essa corrente surgiu por volta do século VII a.C., durante as reformas religiosas do rei Josias, e tinha como objetivo reafirmar a centralidade da lei e da aliança com Deus. Seu enfoque teológico destaca que a fidelidade à palavra do Senhor traz bênção, enquanto a desobediência leva à ruína. A escola interpreta os acontecimentos históricos à luz da justiça divina, mostrando que a história de Israel não é apenas política, mas um reflexo da relação do povo com Deus. Em resumo, ela busca ensinar que a verdadeira segurança não está no poder humano, mas na obediência à vontade divina. Essa perspectiva deuteronomista aparece claramente na narrativa da unção de Davi, porque o texto enfatiza que a escolha do rei não depende de critérios humanos, como aparência ou posição social, mas da fidelidade à vontade de Deus. A escola deuteronomista interpreta a história como consequência da obediência ou desobediência à aliança. Saul é rejeitado por sua infidelidade, enquanto Davi é escolhido por ter um coração segundo Deus. A frase "o homem vê as aparências, mas o Senhor olha o coração" expressa essa teologia, mostrando que a verdadeira liderança nasce da graça e da comunhão com Deus, não do poder ou da força. Essa visão nos ensina hoje que nossa dignidade e missão não dependem de status, mas da abertura sincera à vontade divina. Esse texto foi escrito para um povo que vivia tensões políticas e religiosas porque Israel, naquele período, estava em transição entre o sistema tribal e a monarquia, enfrentando ameaças externas e crises internas de identidade. Politicamente, havia insegurança diante dos inimigos, como os filisteus, e a necessidade de um líder forte. Religiosamente, o povo oscilava entre a fidelidade à aliança e práticas pagãs, o que gerava conflitos sobre quem deveria governar e como manter a pureza da fé. A narrativa da unção de Davi surge como resposta teológica: Deus é quem escolhe o rei, não por critérios humanos, mas por sua soberania e pela disposição do coração. Essa mensagem reforça que a verdadeira estabilidade não está no poder político, mas na obediência à vontade divina, algo que continua atual em tempos de crise e busca por segurança. Deus escolhe Davi, o menor, o pastor esquecido, para ensinar que ele vê o coração, não as aparências. Em um contexto cultural onde a força e a estatura eram sinais de liderança, Deus subverte a lógica humana e revela que sua escolha é graça, não mérito. O Salmo 88 canta essa eleição: encontrei e escolhi a Davi, meu servidor. É um hino à fidelidade de Deus, que sustenta aqueles que confiam em Ele. Em nossa realidade, marcada por julgamentos superficiais e busca por status, somos chamados a rever nossos critérios. Quantas vezes valorizamos títulos, aparência ou posição, esquecendo que Deus olha a verdade interior? A pergunta que ecoa é: tenho vivido para agradar aos olhos humanos ou para ser fiel ao olhar de Deus? No Evangelho, Jesus confronta os fariseus, que criticam seus discípulos por colher espigas no sábado. Ele recorda o episódio de Davi, que, diante da fome, comeu os pães sagrados. O episódio narra quando Davi, fugindo de Saul e passando necessidade com seus companheiros, chega ao santuário em Nob e pede alimento ao sacerdote Aquimeleque.
Não havia pão comum, apenas os pães da proposição, ou pães sagrados, que eram colocados diante do Senhor e reservados exclusivamente aos sacerdotes, conforme a lei. Davi estava fugindo porque Saul, tomado pelo ciúme e pelo medo de perder o trono, buscava matá-lo após perceber que Deus estava com Davi e que o povo o favorecia. Diante da fome extrema, o sacerdote permite que Davi coma os pães, priorizando a vida sobre a norma ritual. Esse acontecimento revela que a lei não é um fim em si mesma, mas instrumento para promover a comunhão com Deus e a dignidade humana. Jesus retoma esse episódio no Evangelho para ensinar que a misericórdia e a necessidade real estão acima do rigorismo legalista, pois o sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Irmãos e irmãs, a mensagem é clara: a lei existe para servir a vida, não para escravizá-la. O sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Em um contexto religioso rígido, onde normas eram absolutizadas, Cristo revela a liberdade do amor. Ele é Senhor do sábado, porque é Senhor da vida. Aqui, o Evangelho nos desafia a não transformar regras em barreiras para a misericórdia. Quantas vezes, em nossas comunidades, julgamos mais do que acolhemos? Quantas vezes esquecemos que a caridade é a plenitude da lei? Santo Irineu ensina: a glória de Deus é o homem vivo, e a vida do homem é a visão de Deus, recordando que toda lei e toda escolha divina tem como finalidade a vida plena. A liturgia de hoje nos mostra isso: Deus rejeita Saul e escolhe Davi não por aparência, mas por um coração aberto à graça. O termo unção, que significa consagração com óleo, indica a comunicação do Espírito Santo e a missão recebida, é sinal sacramental que prefigura o batismo e a confirmação, onde também somos ungidos para viver como reis e profetas. No Evangelho, Cristo afirma: o sábado foi feito para o homem, revelando que a lei é pedagógica, isto é, um caminho para a liberdade do amor, como ensina São Tomás de Aquino: a lei nova é a graça do Espírito Santo. Assim, a palavra nos convida a superar o legalismo e abraçar a lógica da misericórdia, pois, como diz o catecismo, o descanso sabático é para o bem do homem e para louvar a Deus, não para escravizar. Pergunte-se: minha prática religiosa é expressão de amor e vida, ou apenas cumprimento exterior de normas? Não adianta seguir normas religiosas se fechamos o coração à necessidade do irmão. Por exemplo, não adianta defender tradições se não somos capazes de ajudar quem passa fome, não adianta condenar quem erra se não oferecemos oportunidade de recomeço. A fé autêntica se traduz em gestos concretos de amor, que libertam e restauram. Será que o meu coração é dócil ao olhar de Deus ou está preso às aparências e às regras sem vida? Deus escolhe os humildes e nos chama à liberdade do amor. Hoje, pratique um gesto que valorize a pessoa pelo que ela é, não pelo que aparenta, e escolha a misericórdia acima do rigor. Oremos: Senhor, Deus que vê o coração, hoje me coloco diante de Ti com humildade. Quantas vezes me deixo levar pelas aparências, julgando pessoas pelo que mostram e não pelo que são. Ensina-me a olhar com Teus olhos, que penetram além das máscaras e valorizam a verdade interior. Dá-me um coração simples, capaz de acolher a Tua vontade, mesmo quando ela contraria meus planos. Renova em mim, Senhor, a coragem de viver a fé como liberdade e amor. Que eu não transforme Tuas leis em pesos, mas em caminhos de vida. Livra-me do rigorismo que exclui e do comodismo que paralisa. Hoje quero escolher a misericórdia acima da aparência, a compaixão acima da norma fria, a vida acima da letra. Concretamente, Senhor, ajuda-me a praticar gestos que revelam Tua presença, ouvir alguém que ninguém escuta, valorizar quem é ignorado, partilhar alimento com quem tem fome, e defender a justiça no trabalho, mesmo quando isso me custa. Que eu seja sinal de esperança onde há indiferença, e de paz onde há conflito. Jesus, Filho do homem e Senhor do sábado, faz de mim um discípulo livre e obediente, que vive para amar e servir. Que minha oração se torne ação, e minha fé se traduza em escolhas concretas que transformem meu dia. Hoje, quero ser um coração segundo o Teu coração. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém.
Louvado seja nosso Senhor, Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Continuamos unidos em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo. Amém.